Olá para você que curte o Guia dos Entusiastas da Ciência. O Profissão Cientista está de volta depois de uma pausa aí de 15 dias, como sempre. E hoje a gente vai entrevistar o professor Pedro Alves da Silva Altreto. Esse nome já é um trava-língua. Altreto. Você sabe, eu acho um sobrenome super tranquilo de falar. Pô, pra mim é um É trava-língua. fonético, tudo. É trava-língua? Trava-língua. Altreto? Altreto. Ah, tá. Professor, muito obrigado. Opa, eu que presença. agradeço aí pelo convite, pela Paula também, ter convidado. É sempre um prazer receber o pessoal aqui da UFABC. O professor é aqui da UFABC. Você se formou em Física na Unesp. Na Unesp, bacharelado. em Bauru. Em Bauru. Licenciatura. Licenciatura? Isso, em Bauru. Legal. E aí você fez mestrado e doutorado na Unicamp com um sanduíche em Cambridge? Isso, fiz na Unicamp um mestrado na área de simulação com o Douglas Galvão. E depois, na época, a gente trabalhava com nanofios, né? Daí aconteceu de ter a oportunidade de ganhar uma bolsa da Erasmus Mundus, e daí tinha que escolher uma universidade, né? Eu escolhi de cara uma italiana, mas aí o meu orientador falou, não vai pra Itália, né? Daí eu entrei em contato com o pessoal lá de Cambridge, e daí eu fui pra lá. Daí eu fiquei lá um tempo, e lá eles não aceitam alunos de intercâmbio, né? Eles aceitam só... Quando você vai pra lá, você sempre entra como um aluno regular. Então acabou que foi um sanduíche aí com duas teses, né? 2 artigos, né? Ah, que legal. Já aproveitando esse gancho, eu ia fazer essa pergunta. Como foi essa experiência em Cambridge? Você viu alguém legal lá? Alguém famoso? Eu vou te contar a verdade, né? Não deveria mais... ir pra Inglaterra mudou minha vida. Eu sou uma pessoa completamente diferente do que eu sou hoje, do que quando eu fui pra Europa em si, né? Eu sempre falo para todo mundo que for fazer mestrado ou doutorado que no final da vida você vai acabar nos Estados Unidos, como eu acabei, mas você precisa de um tempo para melhorar como pessoa, né? E para melhorar como pessoa, a Inglaterra, os Estados Unidos, a Europa é a melhor coisa, né? Eu tenho umas histórias muito interessantes, porque essa daqui é meio cômica, é trágica e cômica, né, ao mesmo tempo, né? Lá em Cambridge eu gostava muito de ir num bar, chamava B-Bar. E eu sempre adorei, e eu sempre que eu saio, todo mundo sabe disso, eu sempre saio nas quintas-feiras, né? Até aqui em Santo André eu saio de quinta. Não vou sair mais de final de semana, eu saio mais de quinta. E eu chegando lá no B-Bar, e eu sempre chego, bato papo com todo mundo que tá no bar, né? Todo mundo me conhecia lá. E eu cheguei lá, peguei, pedi eu quero uma cerveja. Eu peguei uma cerveja, coloquei em cima do balcão. O cara pegou e me deu uma cerveja. Na hora que ele me deu a cerveja, eu peguei e eu virei. E eu vi um computador atrás de mim. E falei assim, né? Eu vou pagar, né? Mudaram o caixa de lugar, de novo, né? Porque eles mudam, né? Virei. Na hora que eu fui em direção para pagar, eu falei, o Stephen Hawking aqui. Daí era o Stephen Hawking, que eu encontrei muitas outras vezes no B-Bar, e encontrei também do lado de uma loja de fantasias, tudo. A gente, obviamente na época quando ele era vivo, não dava para você conversar com ele, porque ele já estava bastante adiantado a condição dele, mas a gente deu para se apresentar, falar que gostava dele e tudo, né? Ele era visto, o que é mais incrível na Inglaterra, que para mim mudou a minha vida, é principalmente em Cambridge, essa não diferenciação de ninguém ali dentro. Não existe diferenciação. Eu era um aluno de doutorado da universidade, mas a gente tinha amizade com todo mundo no bar, a gente se divertia com os vizinhos. Todos os vizinhos tinham umas casas muito, muito parecidas umas com as outras. Ninguém queria ter uma casa maior que a outra. Isso mudou muito, muito a minha vida, assim. Eu lembro uma vez que eu saí para comprar uma mala lá em Cambridge e saí, fui numa loja e falei pra todo mundo, pessoal, eu tô saindo porque eu vou comprar uma mala. Daí eu peguei, na hora que eu voltei da mala, né? Eu voltei com 2. E daí eu falei, cara, gente, eu consegui uma mega promoção. Se eu comprasse a outra, eu pagava 50% de desconto. Daí eu comprei 2. Daí um amigo meu lá, em inglês, o Prashant, me falou assim, mas por que você comprou 2 malas se você precisava de uma única mala? E daí eu comecei a perceber que é esse estilo nosso americano, né? Nós temos um estilo de comprar as coisas. Isso mudou muito, muito no jeito. Cambridge mudou completamente minha vida. Já começamos com uma história bacana. Eu quero que você conta, Pedro, pra gente como que você começou a gostar de ciências, então. Qual que é a sua história com a ciência? Por que de raio você quis fazer física? Essa também é outra história completamente louca, completamente absurda.
Eu sempre fui apaixonado por ciência, principalmente quando eu viajava para Ourinhos. Eu sou criado na Zona Norte, aqui no Carandiru, não na penitenciária, mas no Carandiru. E eu sempre ia para Ourinhos. Ourinhos a gente tinha uma casa gigantesca lá e tinha livros da década de 70, 80, tinha muitos experimentos para fazer, tá? Eu fazia os experimentos, ficava brincando com as coisas legais, tá? Mas daí o que acontece? Eu não ia fazer física, né? Não ia fazer física de jeito nenhum, nunca passou pela minha ideia. A única coisa que eu sabia é que eu ia ser professor na vida, isso eu sabia. Eu poderia ser advogado, eu ia ser professor, eu poderia ser designer, eu ia ser professor, qualquer coisa seria professor. Mas aconteceu foi um acidente. Eu ia fazer direito, estava tudo certo para fazer direito, certo? E na época, a Unesp, ela dava 5 inscrições para algumas escolas de ensino médio. Ela chegava lá e dava assim, 5 inscrições. Uma para cada área do saber. Né? Ela dava essas no negócio. E eu era o melhor aluno lá da escola e me chamaram para escolher a bolsa. Eu tinha prioridade para escolher a bolsa, né? Para escolher a inscrição. Não era a bolsa, era a inscrição. Então eu falei, beleza, eu vou escolher. Daí eu escolhi a matéria que eu mais gosto, até hoje é a que eu mais gosto, que é a matemática. Eu falei, eu quero fazer matemática. Daí a coordenadora falou assim, Pedro, tem muita gente que é matemática, etc e tal, e a gente sabe que você quer fazer direito, será que você não queria pegar física? Eu falei, tudo bem, eu vou fazer física então, eu vou pegar para fazer o vestibular de física. E também estava gostando porque tinha uma professora que era estagiária lá, né? E daí eu ajudava ela a dar aula de física, tudo. Aí eu falei, vou fazer física. E daí eu fui, mas a professora, a coordenadora, ela levou a gente os 3 dias para fazer o vestibular. E um dia até o carro quebrou. E daí todo mundo no carro desesperado, a gente vai perder, não sei o que. Eu falei, gente, fica tranquilo, se não der, não deu, né? Não deu. Daí eu acabei passando em física, passei também fazer direito, passei em matemática também na Estadual do Paraná, no norte do Paraná. Mas o que me fez ir lá, que eu faço questão de falar para os meus alunos aqui, porque eu acho isso muito importante, o que fez eu ficar na Unesp foi porque a Unesp, ela dá os melhores alunos no vestibular, nas áreas de exatas, biológicas e humanas, os 3 melhores de cada área, eles recebiam uma bolsa por 5 anos. E era uma bolsa que era maior que o salário mínimo na época. Era uma bolsa boa pra caramba. E você não tinha que fazer nada, você não tinha que dar satisfação do uso do dinheiro, nem nada. E eu falei pra minha mãe, eu vou para Bauru, e eu achava que em Bauru todo mundo era meio doido. Físico, eu falei, os físicos são todos malucos, não deve ter ninguém lá, né? Eu falei, mãe, eu vou pra lá, vou ficar. Mas como eu tinha passado no vestibular numa posição boa, né? Daí eu falei, como eu passei, não é possível que eu seja tão ruim assim, né? Deve ter alguma coisa que eu consigo fazer. Mas eu falei pra minha mãe, eu vou pra lá, vou ficar 15 dias. Se em 15 dias eu perceber que não dá pra acompanhar esse curso, eu volto e vou fazer direito como estava no prática, né? Daí eu comecei a fazer a física lá na Unesp, né? Comecei muito bem nas disciplinas e sempre tinha notas muito altas. E isso foi me animando, né? Mas todo mundo de Bauru sabe, né? Eu fui direcionando o curso para aquilo que eu queria, né? O curso é você quem faz. Os alunos sabem disso. Aqui na UFABC mais ainda. É você que faz o seu curso. Eu comecei a desenvolver um projeto de extensão lá, que é de organização de eventos, deu muito sucesso. Comecei a fazer simulação computacional, que eu sempre adorei computação, sempre adorei programar. Fui trabalhar com o pessoal da USP de Ribeirão Preto também. Então, é você que faz. Você pode entrar na melhor universidade do Brasil, a UFABC por acaso, né? Você pode entrar no melhor lugar possível. Se você for um aluno que não tem interesse, o seu curso vai ser bem reguinha, né? Bem ruinzinho mesmo, não adianta você achar que vai ser incrível. Agora, para o aluno que é muito bom, ele pode entrar numa universidade muito pequena, muito simples, sem muita estrutura, que vai fazer um bom curso, né? Certo. E você sempre pesquisou essa área de simulação? Quando você começou lá na IC, você deve ter feito IC? Essa é outra história. Muito louca. Essa daí é mais louca do que a outra. Foi assim, eu recebi a bolsa, essa bolsa da Unesp. Então eu falei assim, recebi a nossa bolsa aqui e eu tô bem pelos próximos 5 anos, né? Já tinha conseguido comprar um computador e eu fazia as minhas semanas temáticas. Todos meus amigos sabem que a gente não tinha muito dinheiro.
Então eu fazia semana temática. O que era semana temática? Tipo, você ia no supermercado que estava em promoção, a gente comprava. Então tinha a semana da linguiça, a semana da sardinha. Então eu estava vivendo bem com essa condição. Mas tudo começou no primeiro semestre. Eu falei, ó, eu vou ter que, eu tô com o meu dinheirinho aqui e eu vou procurar algum professor para fazer o que eu quero. E a única certeza que eu tinha na vida é que eu ia ser professor. Certo. Era a única. Então eu falei assim, ó, eu vou seguir daqui e a Unesp lá, o Instituto de Física, ele tem um corredor grande e no final do corredor tem a cozinha. E daí eu li um cartaz escrito assim, ó, venha desenvolver aplicativos para o ensino de física. E eu falei, olha, bacana, porque eu já programava em Java, né, e programava em Flash. Eu falei, vou fazer alguma coisa em Flash, né, vou fazer alguma coisa. E a sala do Pablo, um professor lá, muito gente fina também, o Pablo, é a última sala do corredor. Então eu li aquele cartaz, daí eu fiquei ensaiando para ir falar com ele e tudo, né? Que a gente tem uma visão que o professor está bem acima do bem e do mal. Então eu fiquei enrolando, porque eu tinha acabado de entrar, falei, vou esperar as notas saírem, alguma coisa para pelo menos ver que eu não estou querendo só gastar o tempo dele, né? Daí, eu fazia os cursos, e um dos cursos que eu mais me destaquei, mais chamei a atenção, mais gostei, mais me animei, e até porque o professor é muito parecido comigo, eu sou muito parecido com ele hoje, né? Mas ele é muito parecido comigo no sentido de ser expansivo, falar com as mãos, etc. Que é o Lavarda. Ele dava aula pra mim. E eu tinha ido muito bem em física computacional. Beleza. Daí eu tava seguindo até o final do corredor pra falar com o Pablo. A sala antes do Pablo era do Lavarda. E eu tava indo. A última sala antes de chegar no do Pablo era do Lavarda. O Lavarda olhou pra mim e ele me falou exatamente isso. Ele falou, Pedro, ela apontou assim, falou, Pedro, você, vem trabalhar comigo. Eu falei, não é possível, não é possível. Tem algumas coincidências na vida. E eu falei, na hora que ele falou isso pra mim, eu falei assim, tá bom, ok, com o que você trabalha? Daí ele falou, eu trabalho com estrutura eletrônica. Daí eu comecei a desenvolver o MedRIC, que os alunos sabem que eu dou o MedRIC aqui na matéria de AM, é o mesmo que eu desenvolvi lá com o pessoal lá de Bauru, até a apostila é a mesma, igualzinho. E daí ele pegou e falou, vamos fazer. E foi assim que eu comecei a fazer simulação computacional. E aí, no mestrado, doutorado, como que surgiu? Cara, minha vida é meio maluca, não é? Eu acho, né? Não, a parte do mestrado realmente é uma piada completa, né? Porque eu estava lá fazendo minhas atividades de simulação computacional e um professor, Fernando Barroso, lá da USP de Ribeirão Preto, veio falar comigo, veio dar uma palestra e eu acabei fazendo iniciação científica com ele, daí com bolsa FAPESP. Daí eu tive que abrir mão da minha bolsa Unesp para pegar a bolsa FAPESP, né? E fazendo com o Fernandinho. E o Fernandinho falou assim, olha, Pedro, você quer continuar fazendo interação proteína-ligante, né? Remédio, praticamente. Você quer fazer? Daí eu vou fazer lá em São José do Rio Preto. Beleza? Vamos fazer em São José do Rio Preto. Beleza, vamos fazer. Olha, só deixar claro para você que está me vendo. Eu gosto de São José do Rio Preto, tá bom? Tudo que eu falar aqui não é problema de São José do Rio Preto, é problema meu. E depois eu vou explicar por quê. Eu posso explicar também. Eu fui para... E daí a gente tinha um professor chamado Momotaro, que tem um método Momotaro, depois eu conto, não posso contar. A gente guardava as coisas, ele falava muito da Unicamp pra lá, Unicamp pra cá, falava Unicamp toda hora. Eu falei, eita, mas eu não quero ir pra Unicamp não. Mas aí eu peguei os papéis, juntei e eu mandei pelo correio pra Unicamp. Beleza. Mas eu ia fazer em São José do Rio Preto, já tá tudo certo. Mas São José é um curso de física biológica. E por mais que eu, depois de ter dado aula de biologia, na época eu não sabia muito de biologia, né? Então a gente tinha que fazer um curso de 1 mês lá de biologia. Então daí eu fiz esse curso, e depois desse curso você tem uma prova. E você faz a prova sobre o curso e sai a lista de classificação. Super tranquilo. E eu fiquei 1 mês lá em São José do Rio Preto. E isso que foi o determinante para mim, porque eu descobri, porque eu sou criado aqui na Zona Norte e eu adoro gente, eu gosto de prédio, eu gosto de gente, eu gosto de amontoar de pessoas. E lá é uma cidade como é Ourinhos, uma excelente cidade, qualidade de vida muito boa, mas ela não você tem muita paz, né? Muita paz interior, e essa paz interior me deu muita agonia.
E daí saiu o resultado da Unicamp, que eu tinha passado na Unicamp. E tinha passado também lá em São José do Rio Preto. E daí eu mandei um amigo meu ir fazer a inscrição na Unicamp pra mim, né? Ele faz a inscrição só pra garantir, mas eu vou ficar aqui mesmo. Mas depois eu passei na São José, consegui a bolsa lá, tudo, tinha acertado com todo mundo, mas começou a me dar uma agonia tão forte, tão forte, tão forte. E daí eu liguei pra minha mãe, porque nessas horas eu ligo pra minha mãe, né? Daí eu liguei pra minha mãe e falei, mãe, ó, eu passei aqui tudo, mas eu não sei se eu consigo viver aqui, porque eu sou muito cidade grande, muito mesmo. É isso que a gente vive aqui na UFABC, de pegar metrô, trem, isso é minha vida, sabe? Eu sempre fui assim, eu sempre gostei de viver em cidades muito movimentadas, não que São José não seja, mas aonde fica o campus, tudo, a situação, não é muito a minha praia, né? Eu acabei indo daí um amigo meu que estava indo pro IFT, o Éder, que morou comigo muito tempo, eu liguei pro Éder e falei, Éder, eu tô indo pra Unicamp. Daí ele falou, depois de um tempo, ele pegou e ligou e falou assim, ó, tô desistindo do FT, eu tô indo pra Unicamp também. Daí acabou que a gente foi morar junto lá na Unicamp, lá em Campinas, e foi isso, né? E foi onde eu me criei lá na Unicamp. E aí você falou que deu aula de biologia, como assim? Eu dei aula na física, lá na física a gente tem um curso que chama, na física no IFGW, lá na Unicamp, a gente tem um curso que chama Física para Biologia. Física para Biologia? É um curso até que o pessoal tava querendo tirar dos físicos, tava querendo que um biólogo desse o curso de Biologia. Então eu peguei e falei, vou dar esse curso aí. E cheguei lá para dar o curso, eu dei esse curso durante 5 anos. 5 anos? 5 anos o curso. E o curso, o primeiro ano, eu escutei todas as críticas dos alunos, a gente remodelou a ementa. Ficou uma ementa muito legal. Hoje em dia o curso está muito bem modelado. Assim, bem legalzinho mesmo. E o curso eu usava sem estratégias. Mas eu vou contar, porque eu estou aqui na UFC, mas é uma estratégia. O que acontece? Eu dava aula de física para um físico no primeiro ano. Certo. Falei, cara, mas não vai ter condição de eu dar aula de física como se eu estivesse estudando para físico. Daí eu desenvolvi uma estratégia. Falei assim, pessoal, no final do ano, no final do semestre, vocês vão ter que dar um seminário de física, de biologia com elementos de física. Certo. Daí eu fiz uma lista de assuntos, mas falei, vocês podem escolher qualquer outro, só que só é uma sugestão. E depois de 3 ou 4 anos assistindo aqueles seminários, eu aprendi tudo de física, tudo de biologia que eu precisava para ensinar física. Então os alunos me ensinaram, tanto é que eu falava no final que os alunos me ensinaram muita biologia, muita. Nossa, aprendi muita coisa de biologia. É uma área diferente aqui na UFABC, quem vai fazer ciências biológicas faz metade de um curso de física. Metade de um curso de física que um físico faria numa universidade privada, por exemplo. Quem faz, né, mecânica, ele vai fazer termodinâmica, ele faz eletromagnética, tem que fazer física quântica, né? Então acho que é um exemplo aí para os professores, inclusive, né? Não peguem muito pesado com os biólogos. Eu acho que o que muda lá, que a gente fez muito legal, que era o curso lá que a gente montou de física para biologia, ele é voltado para equipamento. Por exemplo, você vai ter que fazer espectrômetro de massa. Certo. Como funciona o espectrômetro de massa? Certo. Daí você aproveita isso para ensinar eletromagnetismo. Certo. Entendeu? Então a gente é muito ligado ao equipamento que o biólogo vai usar para ele ter a ideia geral do que está funcionando ali, né? E você disse que já sabia desde sempre que seria professor, e eu queria que você falasse um pouco o que os professores te influenciaram na vida. Porque talvez se você entrasse no curso de física e logo de cara desse com um professor ruim, um professor que não quisesse dar aula, talvez você não teria seguido nessa área. Como que foi isso? Então, eu tive uma excelente professora de matemática, Ana Lúcia, lá no Ourinhos, no Horácio Soares. Ela é uma professora incrível, eu gostava muito da dinâmica, do método dela. Mas o que eu sempre falo, né, eu não posso contar muito da história porque envolve nomes, mas eu não tive sempre excelentes professores, ou melhor falando, eu não tive sempre os professores que dão aula do jeito que eu gosto de assistir aula. Sim. Eu sou uma pessoa extremamente... se você falar que eu vou assistir uma aula, eu vou assistir com uma alegria. Eu sento, eu monto o meu esquema ali, eu gosto de olhar, escrever, eu sou muito Caxias. E tem professor que deixa a coisa andar de maneira mais... não é o jeito que eu gosto, mas...
eu não sei se é uma visão que eu tenho da vida, né? Pode ser também, né? Eu sou muito grato a qualquer coisa que as pessoas me façam. Qualquer coisa. Eu acho que ninguém tem a obrigação de fazer nada por mim. Mesmo que você estiver ganhando, a menina que ajuda eu lá em casa, a Meire, que pode estar assistindo o vídeo, inclusive, mesmo ela ganhando ou não, ela fazer do jeito que ela faz, para mim, eu sou muito grato, certo? Então, os professores não influenciaram talvez tanto quanto poderiam influenciar outras pessoas, certo? A Ana Lúcia, que é essa professora de matemática, ela me ensinou a pensar a matemática, né? E no primeiro ano, Nilce, que é aqui do Toledo Barbosa em São Paulo, ela também me ensinou a pensar de maneira mais racional, até em português, certo? Mas eu sempre sempre tento aproveitar tudo que a pessoa pode ajudar. Você tem que entender que a pessoa que está lá na frente, eu sou agora uma delas, você também, todo mundo aqui vai dar seminário, aula, a gente está fazendo isso agora. Tem que entender que a pessoa que está lá na frente, ela pode estar com problemas naquele dia, que acontece, ela pode ter suas limitações daquele assunto, certo? A gente aqui na UFABC, a gente é muito feliz, porque eu dou aula exatamente do que eu realmente gosto. Tipo, eu dou aula de AM, que eu adoro, é um dos melhores cursos que existe. Física computacional, que estou dando agora, que é maravilhoso, e depois fenômenos mecânicos, sabe? Eu dei de estatística também, eu dou os cursos que eu quero. Mas às vezes a pessoa pode ser que ela não tenha, ela pegou aquela matéria, né, caiu no colo dela e viu, né? Então é isso, todos os meus professores, todos eles me ensinaram alguma coisa. Até aqueles que não deram aula direito, ou pelo menos como eu gostaria que desse, até eles me ensinaram alguma coisa, né? Me ensinaram que eu tinha que sentar e ler um livro. Sim. Que não ia conseguir aprender, né? Mas eu nunca peguei nenhum professor maluco, assim, sabe aquele professor que chega assim, dá metade do curso e cobra o curso inteiro da prova? Eu nunca peguei nenhum lunático. Maluco assim. Nesse sentido, porque no curso de física acho que todos são malucos, né? Felizmente, né? Eu sempre gosto de falar que a maior ofensa que você pode fazer pra mim é você falar que eu sou normal. Professor, a gente está se encaminhando pro fim da entrevista. Acho que o Cassiano mostrou aqui pra gente, o horário já deu quanto tempo? Uns 40 minutos? Deu uns 40 minutos, olha só. Nem percebi, estávamos começando. Mas ainda tem calma, ainda tem perguntas. Estamos se encaminhando pro final, não é o final ainda. A gente conversou já até antes de ligar a câmera, a gente estava falando de pseudociência, né? Da coisa do colchão quântico, outro dia a gente conversou sobre astrologia também. Eu queria que você falasse primeiro dessa parte da astrologia, que você falou que para você é uma coisa cultural, que ela até existe de uma maneira cultural ou social, e também desse como fazer com que as pessoas acreditem menos ou não acreditem nesses negócios quânticos, porque, como diz o Leig, inclusive, vou citar o professor Leig, ele falou, se é quântico e não é física, esconde a carteira e corre. Esse tipo de coisa. Eu gosto, o termo pseudociência está na moda aí, mas eu gosto de chamar de quase com I ciência. E é muito interessante falar quase ciência, porque daí quem não é cientista vai achar que é quase uma ciência. Tá? Não é isso. Quase ciência é alguma coisa que se comporta como ciência, mas não é uma ciência, entendeu? Ela não é uma quase, nunca vai ser, não está faltando nada para ela ser ciência. Ela é uma quase com I. Ela se comporta como se fosse uma ciência, mas não é uma ciência, porque você não pode... uma ciência tem que ser falsificável, você tem que dar à pessoa a chance dela conseguir refutar com um experimento, com argumentos muito lógicos que você está propondo, né? Isso é bastante importante, né? Com relação à quântica, né? Eu não entendo por que as pessoas acham tão romântico esse nome quântico, viu? Eu não tenho a mínima ideia, viu? Mas hoje eu estava vindo para cá, né? E daí eu estava vendo na televisão um programa que ele quase me infartou 2 vezes. Foram sequenciais. Também não posso contar em qual emissora fica. Exclamação. Tá bom? Cara, foram 2 merchants. Um era sobre a água alcalina que curava o câncer no Japão. E isso daí eu falei, meu Deus, não dá. Por menos que isso eu já me mataria, né? E a outra foi do colchão que tem, além de tudo da quântica,
ainda tem um botão quântico, sabe? Mas eu queria muito entender por quê, né? Mas igual eu estava te dizendo, né? A gente tenta o máximo que a gente conseguir esclarecer a ciência. A gente vai tentar. Mas a gente também tem que ter consciência de que existe um grupo de pessoas que não é culpa delas, deixa claro isso, é pela condição que elas estão vivendo no momento, né? Ou por condição de acirramento de disputas políticas, ou por condição de doença na família, por condições muito emocionais, que você pode fazer o que você quiser, elas querem acreditar naquilo, entendeu? Elas estão dormindo mal porque brigaram com o marido, etc e tal, e o colchão diz que tem uma nova ferramenta que vai fazer ela dormir bem, mesmo que for com placebo, ela pode ser que ela durma bem, né? E daí a gente tem que tentar esclarecer o máximo possível, né? Não ter vergonha, e igual a gente falou no Divulgação Científica, a gente tem o ciencion.com, que é o podcast que a gente faz. A gente às vezes pode cometer alguns erros, mas a gente tem que começar a tentar esclarecer, né? Para as pessoas, ó. Isso aí não é quântico. Não sei o que é, porque eu nem tenho colchão, né, para saber, mas não é quântico. Então, eu acho que a gente tem que ser mais piedoso. Eu acho que a palavra é essa. A gente tem que tentar explicar de uma maneira mais gentil para as pessoas de que o termo não é muito correto, isso aí não vai curar o seu câncer, infelizmente. A gente até gostaria que criasse uma ferramenta que curasse câncer rapidinho, mas não tem ainda nada, não tem nada que você possa fazer. Se você jogar pelo estômago, vai cair um ácido lá que, olha, se durar, né? Então, é realmente complicado. E a mesma coisa a astrologia, você falou que é uma coisa cultural. Então, da astrologia é um pouco diferente, né? As pessoas até falam, eu pergunto às vezes o signo da pessoa, né? A pessoa se choca. Você perguntou meu signo, eu fiz, pergunta signo. Eu acredito muito, muito mesmo, na influência que o ambiente tem sobre as pessoas, né? E para você que na sua casa não teve nenhuma influência de signo, não teve nenhuma, no sentido de que você não... Sua mãe não gostava de signo, ninguém gostava de signo, você nem sabia qual era o seu signo, para você não vai, pouco importa. Mas se você vê uma criança que cresce, eu sou geminiano, cresce, olha, ele é geminiano, é falante, ele é geminiano, falante, ele é geminiano, falante, é óbvio que a sua mãe, curtindo isso desde um ano de idade na sua cabeça, você vai assumir algumas coisas daquela personalidade. Obviamente, né? Isso é assim, né? Você que signo é? Gêmeos. Você é gêmeos também, então tá explicado, né? Tudo explicando. E o Cassiano? Ares, não dá pra confiar nele. Brincadeira. Mas sua mãe acreditava em signo? Não acreditava? Então, pra ele não faz diferença nenhuma, né? Mas a minha família sempre foi muito ligada em astrologia, etc e tal. É muito importante. A Câncer, a minha irmã, canceriana, chorona. Mesmo que ela não quisesse chorar, de tanto a minha mãe falava que ela chorava, hoje ela chora. Qualquer coisa ela tá chorando, né? Então, nesse sentido, né? Eu sou muito ligado a isso. E isso, assim, você perceber que pequenas coisas influenciam na vida das pessoas. Por exemplo, eu não sou o maior gênio para dar aula, e estou aprendendo ainda, etc e tal, para dar cada dia uma aula melhor, etc e tal, mas você tem que entender que algumas coisas, algumas atitudes, alguns pequenos detalhes, eles fazem toda a diferença na produtividade de uma pessoa. Se a luz está mais alta, mais baixa, se tem um café para ela beber, se eu estou dando aula de um jeito, se eu estou dando aula de um jeito sentado, tem aluno que eu percebo que se você senta, o aluno não gosta da aula sentado, você tem que perceber que pequenas coisas que você faz influenciam muito no resultado final, né? Então eu tento perceber isso, né? Então eu sempre falo para a pessoa, qual que é o seu signo? Se a sua mãe acredita, se a sua mãe acreditar, eu acredito, né? Se a sua mãe não acreditar, eu não acredito em signo também. Muito, essa é uma explicação alternativa para astrologia, né? Uma explicação que junta a astrologia com as ciências sociais. Eu creio, viu? Eu queria que você falasse agora do Ciencion, como que surgiu a ideia, onde que as pessoas podem ouvir, faz aí o merchan. Então, o Ciencion é um podcast, né? Quem não sabe o que é podcast, é qualquer coisa que é usado via streaming, né? On demand, você pode escutar em qualquer lugar, a qualquer momento. Você pode ver em qualquer uma das... Você entra no ciencion.com, ciência sem o A, on.com, ou você vê no Spotify ou qualquer uma dessas plataformas digitais que está chegando aí. É um podcast que está nascendo agora, que está na 10ª edição. Toda primeira sexta-feira do mês
Às 11h06 da manhã sai um episódio novo para você, certo? E o episódio desta próxima sexta-feira é sobre o buraco negro, né? Com o Maurício Richards, que é um incrível pessoa fantástica. A gente está desenvolvendo um experimento super legal agora sobre buraco branco para incluir no podcast. E provavelmente a gente vai deixar o kit aí no laboratório didático aqui. Legal. É bem legal o projeto. O Ciencion é um projeto de divulgação científica, é um podcast. Daí você pode falar assim, nossa, mas já tem muitos de divulgação científica. Tem, realmente tem, é verdade. Mas a maior diferença dele, na nossa visão, é que se eu perguntar para você, que é a mesma coisa que o TED usa, né? Se eu perguntar para você, se você lembra da história da Chapeuzinho Vermelho, você provavelmente vai dizer que lembra. Se eu perguntar para você, você lembra de alguma coisa, de algum conceito físico, provavelmente você não vai lembrar de cara, certo? A ideia é que as pessoas elas se conectam muito mais facilmente a emoções, certo? Então o Ciencion, a ideia do Ciencion, por isso que é uma Ciencion, é que a partícula elementar da ciência, que é o pesquisador, ele se conecte com quem está ouvindo, certo? Então, tipo, as partículas não elementares hoje, mas as partículas que antigamente, o elétron ainda é elementar, mas elétron, próton, bóson, tudo terminava com on, desde a época do elétron, né, que tinha outro nome. Então, todas as partículas elementares, elas tinham um on, por isso que a ciência é uma partícula elementar da ciência. Então, o que a gente tenta fazer? A gente tenta pegar essa partícula elementar da ciência, que é o pesquisador, e humanizar ele, certo? E como que a gente tenta humanizar ele? Fazendo isso que você está fazendo. Que é ele contar a história dele. Todo mundo quer contar a sua história. Não venha com churmelas, que todo mundo quer. Todo mundo quer. Todo mundo quer contar os perrengues que passou na vida, como que foi para chegar até aqui. Porque quando a pessoa conta isso, ela se aproxima da pessoa que está ouvindo. Assim, certo? Então, o Ciencion é a partícula elementar que produz a ciência e a gente tem partículas intermediadoras, certo? E é a partícula também intermediadora entre a ciência e o ouvinte, que tem que ser o pesquisador. É isso que a gente está batendo muito na tecla. O pesquisador ele tem que fazer parte do processo de divulgação científica, né? Então, se você for ouvir o Ciencion, você vai saber que no comecinho a gente sempre pergunta da vida da pessoa, se é sua escola pública, privada, mas o que ele está fazendo. E as pessoas elas gostam elas relaxam, e você percebe que todo mundo tem uma história, né? E por incrível que pareça, todo mundo tem uma história e a história não é tão fácil quanto parece. Você olha a pessoa bem vestida, cabelo cortado, etc e tal, e a história de vida dela pode repetir completamente diferente. Ela tem um perrengue, veio de uma cidade pequena, tem várias histórias, tem história para todo gosto. E a pessoa acaba lembrando, tem a Paula tá desse mês, né? A Paula tá no guia da divulgação científica. E todo mundo vai lembrar a Paula que estudou em São Carlos. Ela contou histórias de São Carlos. Eu sabia que era de São Carlos, mas hoje eu conecto com a Paula de um jeito diferente, porque eu conheço a história dela. A Paula, não sei o que. É isso. Ouve lá sempre que você puder, viu? Comente, dê likes. A gente está desenvolvendo várias pautas, tem pauta até o final do ano, mas se você tiver qualquer sugestão de pauta, manda, correto? A gente está desenvolvendo, um sneak peek aqui, uma pauta bem importante e desafiadora, a gente está desenvolvendo há mais de 6 meses e você pode colaborar com isso, que é a pauta sobre saúde mental, certo? Da pós-graduação, da graduação, sobre depressão, sobre ansiedade, etc e tal, porque isso humaniza mais a pessoa entender que, tirados raras exceções, né? Quase todo mundo aqui é normal. Né? Tipo, quase todo mundo passa pelos mesmos problemas que a grande maioria das pessoas. Normal do jeito de ser normal. Isso, curso comum. Professor, pra gente encerrar, então, eu queria perguntar o que é ciência? O que é ciência? Essa é uma pergunta difícil, né, de você responder. O que é ciência? Ciência, tem uma frase, ciência é um fato, certo? Ciência é um fato. É uma coisa que está desenvolvida, é um fato, não tem meia ciência, é um fato. Não, vamos mudar, não é. A nossa evolução chegou até aqui. Para mim, ciência é um conjunto, né, de metodologias, é um conjunto, né, uma única metodologia de você entender o mundo. E mais importante que isso, daí é a minha escola, tá?
não é a escola, a grande parte das pessoas, ou pelo menos, eu não sei. É você entender como o mundo funciona e conseguir, entendendo como o mundo funciona, conseguir inferir sobre o futuro, certo? E conseguir comprovar. Então, a gente entende como o mundo funciona. Você observa a palavra como o mundo funciona. Não estou tentando entender o porquê as coisas funcionam daquele jeito. O porquê das coisas, tipo, se eu soltar isso aqui, eu sei que tem uma teoria por trás, etc e tal, que eu vou soltar isso aqui vai cair, então eu vou conseguir predizer o futuro com base em dezenas de experimentos que fizeram isso aqui cair. Então, como isso cai, eu sei claramente que isso aqui existe uma força da gravidade. Agora, por que cai, no final das contas? Por que tá? Por que tem a gravidade? Porque não é meu interesse. Daí eu deixo para filosofia ou para religião, para tentar explicar por quê. Mas o como é mais ou menos isso, porque para mim é a ciência. Professor, muito obrigado. Pode me chamar de Pedro, tá bom? Mas o professor é uma... referência. Eu sempre digo isso. Eu gosto de chamar os professores de professor, não por porque eu tenho vergonha, não, porque eu acho que tem que ter orgulho de ser professor. Mas você sabe que eu tenho essa estratégia? Todo mundo sabe que eu chamo as pessoas de professor e aí rapaz, ou e aí menina. Por quê? Porque eu não lembro o nome. Então sempre chega assim, mesmo hoje a Paula eu lembro o nome, né? Mas eu chegava e aí professora, tudo bem? Eu sempre falo professora, porque daí não tem que usar os meus nomes para o nome das pessoas. São 700 colegas aqui, como é que você vai lembrar o nome de todos? Mas eu sou capaz de esquecer o nome do meu vizinho de sala. Eu sou bem avado com essas coisas, para nomes. Muito obrigado pela presença. Eu que agradeço. E a gente volta daqui a 15 dias com mais um Profissão Cientista e vá acompanhando aí nossos textos no Guia dos Entusiastas e o Ciencion também agora tem mais um canal para você acompanhar. Até mais, gente!